Oi, pessoal, eu de novo. Voltei para mais uma tentativa de vídeo. Vamos ver como que eu vou me sair aí nesse meu terceiro vídeo oficial, mas agora sem muito roteiro. Eu tenho algumas ideias de conteúdos, de pensamentos. Já comecei bem. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu imagino que outras pessoas podem também se identificar com meu modo de pensar, ou enfim, ou não, né? A ideia também é a gente discutir, trocar ideia por aqui. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu vejo muito, né, conversando com amigos e também dentro do consultório, é a ideia de família, né? O que que é essa instituição chamada família? Eu não vou entrar aqui nos pormenores com relação a da onde surgiu esse conceito, né, dessa instituição, de como foi formado, né, de uma questão de construção social, cultural, política, financeira, enfim. Isso acho que pode ser um tema para um outro vídeo. Inclusive tem livros muito bons sobre isso que fala sobre a história da família, é, que aí é um papo à parte. Mas, tirando todas essas influências e tirando um pouco a. Não quero gerar nenhuma polêmica nesse vídeo com relação a isso, do porquê que hoje, né, a gente tem esse modelo padrão familiar. Mas, enfim, quando vocês pensam em família, querendo ou não, a grande maioria pensa um casal. Hoje, né, tá mais aberto a questão de tanto heterossexuais como homossexuais, mas se pensa, né, duas pessoas, dois adultos que têm ali um, dois, três ou mais filhos, e isso é o recorte da família tradicional brasileira, ou um ideal de família, vamos dizer assim. Eu falei que a gente não ia polemizar sobre isso, tá? Então, assim, quando vocês pensam, né, quando a gente pensa em família, a gente sempre imagina assim, quando a gente vai começar a nossa vida ali, amorosa, começa a namorar, ou começa a perceber que aquele namoro está evoluindo, a gente sempre pensa lá no fim, né? A gente faz um recorte, assim, uma projeção, como se a gente se imaginasse lá na frente, vivendo feliz com aquela família, numa roda de mesa, aquela famosa família margarina, onde as crianças estão felizes, a gente está tomando um belo café da manhã e que tá tudo bem, né? Assim, e que a gente é feliz assim. Só que quando a gente se depara com a realidade, né? Isso é o que a gente projeta, ou o que nos foi ensinado a projetar, mas a gente não vai entrar sobre isso. Quando a gente começa a viver isso, quando a gente começa a construir a nossa família de fato, na prática, a gente começa a perceber que a gente nunca se preparou para isso. Ou que o que a gente achou que era se preparar, furada total, assim, falta muita coisa. E aí começam, isso se a gente toma consciência disso, senão a gente só vai vivendo no automático. E aí tem muitas brigas, muitos desentendimentos entre o casal. E aí quando chegam os filhos, então, senhor, aí que a coisa desmorona. Só que as pessoas, elas têm muita dificuldade de olhar para esse ponto que é anterior à construção familiar. Calma. Vamos ver se a gente consegue aqui pegar o fio desse meu raciocínio. A gente projeta lá na frente a família. Só que para aquilo acontecer, e que é só um recorte também, que é só um momento, as famílias não são felizes 100% do tempo, os cafés da manhã e as refeições não são aquela coisa linda, maravilhosa todo santo dia, entendeu? É tudo sempre um recorte, porque a vida ela acontece nesse meio tempo. E porque tem a influência das pessoas que estão ali ao redor, né, dessa família. Então, assim, antes da gente chegar nesse objetivo que é a família, vamos voltar lá atrás, como eu falei, na construção do que é um casal, ou quando a gente decide construir a nossa vida com outra pessoa. Então vamos lá, vamos pensar, dois indivíduos aqui bonitinhos, não vou me referir aqui, me atentar a sexo propriamente, mas dois indivíduos que resolvem, começam, enfim, a namorar ou se juntam, enfim. Pensem que cada indivíduo desse tem uma história, tem uma bagagem. Todo mundo tem. Então, vou usar aqui homem e mulher, tá? Só para exemplificar. Então, tem toda uma história da mulher e toda uma história do homem. O momento em que essas duas pessoas se unem, vem toda essa bagagem junta. E todas as decisões que essas pessoas individualmente tomaram para repetir, ou mudar, ou melhorar, para criticar do que tiveram do passado. Então, já vem dois indivíduos com bagagens totalmente diferentes do que é família, do que é um casamento, o que tem de ideia do que é criar uma criança, os seus valores, enfim. Tem tudo isso nesses pacotinhos. E essas duas pessoas, esses dois indivíduos, se interessam pelo outro e começam a namorar. Tá. Pode ser que seja assim, porque né, as pessoas não necessariamente namoram para ter filhos. Então elas podem ter planejado essa criança, não ter planejado, nem se conhecerem e acabam gerando uma criança. Então são N as possibilidades, são muitas variáveis para constituir uma família ou para gerar um ser humano, né? Isso todo mundo sabe. Tá.
Só aí já dá um tema só sobre esse recorte. Mas como eu quero fazer até o final, vamos ver se eu não vou me embaralhar e não vai ficar uma coisa que só eu entendo e ninguém mais vai entender. Esses dois indivíduos, então, em algum momento da vida, resolvem ter filhos. Pode ser que na idade que eles resolveram ter filhos, eles eram muito jovens, se conheceram na adolescência, ou se conheceram na faculdade, ou se conheceram no emprego, ou se conheceram na vida adulta, ou tiveram vários relacionamentos e depois se conheceram, que um ou outro já tenham filhos, enfim, são muitas as variáveis. Mas a questão é, eles decidiram ter um filho. E aí que o jogo começa, porque a partir do momento que tu gera uma criança com uma outra pessoa, além de toda aquela coisa bonitinha do ideal, né? Que lindo, vamos construir uma família, tem o peso da responsabilidade. E que isso, geralmente, 99,9% das vezes, não é conversado entre os casais. Isso eu estou considerando aqui, nesse meu contexto, um casal que namorou, resolveu se casar e teve filho, assim, um padrãozinho, tá? Eu não tô colocando aqui outras variáveis que podem ainda intensificar essa dinâmica aqui que eu tô retratando. Gente, que confuso. Acho que eu não vou postar esse vídeo. Enfim, então temos esse casal que está gerando uma criança e não conversou em nenhum momento sobre como vai ser a criação dessa criança. Ou qual é o conceito de casamento que o homem tem e que a mulher tem? Qual é o conceito de o papel de cada um, tanto no quesito relacionamento, casamento, morar na mesma casa, dividir as tarefas domésticas, trabalhos remunerados e não remunerados de cada um. E quando chegar essa criança, como que vai ser? A gente concorda em um dos dois abrir mão do trabalho ou não? A gente acha que vai ter que precisar botar numa creche por conta da nossa condição de trabalho ou não? Algum tem condição de não trabalhar? É o desejo ou vontade de algum dos dois? E o depois? Como que é a questão da criação? Ah, e a criança ali nos momentos de dificuldade, né, os momentos desafiadores. Ah, eu acho que tem que bater. Não, eu acho que não pode bater. Não, eu acho que tem que gritar e tem que botar de castigo. Não, eu acho que tem que acolher. Não sei. Gente, o que mais aparece na clínica é lá depois que a criança tem 2, 3 anos, que começa a idade desafiadora de ter que dar instruções para a criança, tem que sim acolher, sim direcionar, sim colocar um limite com segurança e com respeito, que começam as brigas de casal. Isso, os casais que estão há pouco tempo juntos, há muito tempo juntos, não tem não existe uma receita de bolo, assim. Casais que não conversam ou que não estão abertos a ter esse tipo de diálogo, que tem que começar muito antes de só falar sobre filhos. Isso são acordos que a gente vai fazendo lá no início, quando a gente está pretendendo casar com essa pessoa, ou se juntar, ou enfim. A gente tem que ter esse diálogo aberto. Isso é muito importante. Isso determina a clareza e a transparência, né? De uma clareza e transparência da relação. E isso facilita muito, porque mesmo eu te dizendo, os casais que conversam, são transparentes, fazem os acordos, revisam, né? Assim, de olha, eu vi que tu fez tal coisa, quem sabe a gente vai por aqui. Mesmo os casais que têm esse diálogo super aberto, eles passam por muitas dificuldades, tanto conjugais quanto na criação dos filhos. Imagina os casais que não fazem nem esse básico de conversa. Gente, isso é muito assim, chave, sabe? E parece tão óbvio agora que eu tô gravando isso, porque quando eu tava falando comigo mesma, antes de dormir, eu tive a ideia de falar sobre isso, tava muito claro no meu sono, ali no meu pré-sono, meu diálogo tava claríssimo. Agora já que eu já tô achando que tá meio ruim. Mas vocês entendem que é um ponto muito crucial para saúde mental dos nossos filhos. A gente tem que olhar para nossa história, para nossa bagagem. E eu não tô falando aqui necessariamente que a gente tenha que eu vou ter que ficar lá cavocando todas as coisas. Eu sei que nem todo mundo pode, nem todo mundo tem essa disponibilidade emocional, financeira, tempo, enfim, eu sei que muitas vezes não é possível. Mas é muito importante que o casal esteja disposto a repensar antigos padrões, assim, né, que a gente tem comportamentais ou de pensamentos, né, que a gente acaba, às vezes, muitas das vezes, herdando isso de um histórico e da nossa bagagem, que muitas vezes, por uma falta de consciência do que a gente está fazendo, a gente vai fazendo no automático, a gente vai repetindo. E o que eu mais vejo aqui nos pacientes que vêm conversar comigo, seja de forma individual ou com as famílias, é sempre o mesmo discurso, que eu sei como é, porque eu também sou mãe, eu também tenho a minha bagagem, né? Então, eu quero fazer diferente nesse quesito, mas na prática eu não consigo. Na prática,
eu tô fazendo igual. Eu tô vendo, eu repetindo exatamente o que meu pai fazia. Eu tô repetindo exatamente o que a minha mãe fazia. O que que eu faço? Por que que eu tenho o desejo de fazer diferente, mas na prática eu tô repetindo? Então, pois é. Isso é um primeiro passo. Acho que isso é muito importante. Quando a gente consegue reconhecer que, olha, tô com uma limitação aqui, eu quero fazer diferente, mas eu não consigo. Isso é um passo muito importante para o próximo que vai vir, que isso demonstra que tu está aberto a absorver novas ideias, a buscar novas ferramentas para, de fato, mudar, né? Para, de fato, testar, aplicar e mudar. Porque é isso, eu, né? Quando a gente está constituindo uma relação conjugal ou tendo um filho, muitas vezes a gente não tem as ferramentas. É isso, a gente não tem as ferramentas. Como quando a minha filha nasceu, eu e meu marido a gente se olhou e disse, gente, como é que faz isso? Como é que faz isso? No fundo, os nossos pais não sabiam o que estavam fazendo. Nenhum pai, nenhuma mãe nos mentiram esse tempo todo. Porque exatamente não vem com manual de instruções. Não vem. E cada família, e esse é o grande ponto, quando os pacientes vêm assim me perguntando o que, que eu faço nessa situação, como se fosse uma receita de bolo pronta, a primeira frustração que eu tenho que entregar é: não tem uma receita pronta. A gente tem que entender qual é a dinâmica dessa família. Quem são esses indivíduos, pai, mãe ou o casal, né, que é o cuidador dessas crianças, como que é a dinâmica deles? Que eles estão trazendo de bagagem? Porque não adianta eu dizer assim, não, vocês, todo mundo, se fizer A, B e C, vai ter sucesso aqui. Não é assim, não é aplicável a todas as famílias, porque cada família tem a sua subjetividade, tem o seu jeitinho, tem seu histórico, e principalmente vocês estão gerando ou geraram um ser individual, um ser indivíduo único, que também tem sua personalidade. Que por mais que ele venha, isso aí há controvérsias, questões teóricas de que ele venha sem bagagem, mas eu vou fazer super aspas aqui, ele também é um indivíduo com vontades, com desejos, e que ele vai manifestar, ele vai reagir nas situações ali do dia a dia diferente do que vocês foram, ou diferente de como vocês reagem. Então, entende como isso é super complexo, e a importância que, se todas as famílias, né, claro, conseguissem ter acesso à terapia, ou à terapia familiar, ou pelo menos à terapia individual, porque eu vejo tanto as pessoas, assim, né, na internet, falando tanto de como que tá o mundo, como que essa geração não sei o quê, como que a política não sei o quê, não sei o que lá. Sempre estão jogando pro macro, assim, estão jogando como se a responsabilidade não tivesse no nosso micro, né, não tivesse no nosso pequeno mundo aqui. Eu sei que talvez eu aqui, criando a minha filha, é um grão de areia, né, na imensidão. Mas, muito por isso, que eu gosto muito de trabalhar com as famílias e com os pais, né? Porque eu acho que plantando essa sementinha, são vários grãozinhos de areia que a gente vai. Não se planta grão de areia, né? Mas vocês entenderam, são vários, então, várias sementes que a gente vai jogando por aí em cada casinha, e isso vai afetando, talvez, aqui o meu bairro, que afeta a escola que a minha filha vai, ou os pacientes que estão tendo lá do outro lado do país ou do mundo, que vão ali na sua pequena comunidade também plantando essa semente, que pouco a pouco, né, vai se cultivando essa próxima geração, né, dos que nasceram agora, 2020 para cá, pode surtir uma mudança. Não estou dizendo que uma mudança para salvar o mundo, mas uma mudança com mais esperança, sabe, para esse mundo caótico e de tão conectado virtualmente, mas muito e quase que totalmente desconectado na presença, né, no aqui, no agora, na carne e osso, totalmente desconectado, crianças desconectadas. Então, já divaguei muito sobre o tema, mas eu acho que em resumo é isso, assim, quando a gente está constituindo família, muitas vezes a gente só foca lá na frente, achando que a gente já está formado, que a gente sabe das coisas, que a gente já sabe como fazer, né? Ou na hora eu vejo, quando nascer meu filho, eu vou saber fazer. Tem muito essa crença do instinto, gente, mulher e homem, principalmente mulher que tem isso da cultural, né? Vamos usar um cultural aqui. A gente não nasce com instinto materno. Isso não existe. Deixa eu repetir mais uma vez: não existe instinto materno, tá? Isso vai ficar para um vídeo sobre a questão da construção social em cima da família e da mulher, mãe, não. Isso vai ser um vídeo específico sobre esse tema. Mas não existe isso do instinto. A gente tem que aprender. Por que a gente tem tanta resistência em estudar sobre dinâmica conjugal, relações, olhar para si mesmo, né? Ter uma autocrítica com as nossas decisões, de como a gente conversa, como a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente cria crianças, qual é o desenvolvimento infantil, como que é o melhor jeito de estimular o potencial de uma criança desde os 0 dias de vida até aí os seus 7 anos. Gente, a infância ela é muito curta, ela é muito pequena. E
se vocês, né, se a gente for abrir um pouquinho mais a questão crítica com essa temática da família, não quero polemizar de novo, né? Não é só papel da família. Isso é muito maior, né? Tem muito essa questão da a sociedade tem sim a ver com questões familiares também, mesmo que você, que provavelmente não vai estar vendo esse vídeo, que não tenha filhos, tu também é responsável. Porque as crianças, né, que a gente está gerando e está criando agora, elas são um futuro lá na frente. Elas são o futuro mercado de trabalho, ou as futuras empresas, os futuros estudantes. Então, assim, a criação de um ser humano impacta toda a sociedade. Isso é meio óbvio que eu estou falando, né? Alguém pode estar se dizendo, me conta uma novidade, eu sei, mas a gente vive com essa obviedade na nossa frente e a gente segue atuando como se a gente quisesse manter, né, uma venda aqui. E não, né, quero continuar na ignorância, ou eu acho que é assim, fui criado assim, vou repetir, ou isso é mimimi, ou isso, sabe? O assunto ele é tão profundo que possivelmente eu vou ter que fazer muitos outros vídeos sobre isso, que eu tenho muitas temáticas aqui para falar. Eu gosto de falar. Quem me conhece sabe que não, se estão me dando aqui uma câmera e um palco aqui, meu Deus, eu vou ficar falando eternamente. Se eu falar sozinha, não tem problema. Eu posto aqui esse vídeo e tudo bem. Mas como eu quero achar pessoas, né, nesse mundão de Deus que têm um pensamento semelhante ao meu, que acreditam também nesse poder que a gente tem hoje de influenciar, né, lá na frente o futuro, começando hoje na criação dos nossos filhos ou na forma com que a gente se relaciona com as pessoas. Então é por isso que eu decidi falar sobre esse tema, mas acho que é parte 1, porque ficou meio confuso. Possivelmente eu vou depois ir aprimorando aqui nos meus rascunhos que eu tenho, deixando ele mais fluido, né, de entendimento. É isso. Não sei se eu vou postar esse vídeo, eu vou ter que rever ele agora para ver se de fato tem alguma coerência ou se eu conseguir seguir uma linha de raciocínio. Mas eu espero que quem assistiu até agora, enfim, comente, me dê feedbacks de alguma forma, se concorda ou não, porque é isso, eu gosto muito de debater, ter ideias. Eu vou também fazer vários vídeos sobre os livros que eu já li, que vou reler, ou que eu já tenho aqui como próximas leituras, porque eu acredito muito no poder da leitura também, para mudarmos também de opinião, para aprimorarmos, né, nosso conhecimento. Então, eu gosto muito de trocar ideias sobre tudo isso, tá bom? É isso, galera. Um beijo e até mais. Até o próximo vídeo.